Boa tarde, leitores e leitoras, que é Vitor Pessoa. Hoje a gente vai falar um pouquinho do livro Notre Dame de Paris, né, do Victor Hugo. E eu vou, em paralelo, trazer um assunto muito importante que é a respeito das questões das editoras e das edições, certo? A edição que eu estou trazendo aqui hoje, nesse blog, né? Eu vou deixar aqui nesse cantinho aqui, que é a edição da Nova Fronteira, né? Você encontra essa edição aí razoavelmente fácil. Hoje eu já não encontro mais ela no local que eu encontrei, que é Lojas Americanas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões das edições, certo? E não especificamente da editora em si, tá? Porque a Nova Fronteira ela faz sim um trabalho bastante competente nos livros, mas nesse em específico fica notório um problema, certo? Que é o seguinte, eu não sei se assim quem procurou por esse livro recentemente se deparou com um estranhamento, que é o seguinte: se você procurar Corcunda de Notre Dame, né, você vai encontrar muitas coisas com esse título, mas quem conhece um pouquinho da história do Victor Hugo sabe da aproximação dele ali com as críticas sociais, com a história da França. Inclusive, ele era muito admirado, não só por esse viés social dele, como pelo conhecimento absurdo que ele tinha sobre a história francesa, certo? E aí começa o problema por aí, tá? Essa edição da Nova Fronteira, eu fiz uma comparação dos livros. Vou deixar até o link aqui na descrição do livro em francês, certo? Que para quem souber francês e quem se interessar em ler esse livro em francês, fica à vontade, tá? Mas é notório assim que existem alguns problemas quando a gente fala de edições aí para venda em larga escala, porque a versão francesa ela tem aproximadamente ali 650, 680 páginas, certo? É bastante coisa. E essa edição que você encontra na Fronteira, ela tem aproximadamente 400 páginas, tem 380 ou 388, não me recordo aqui precisamente, mas é algo próximo disso, tá? E aí o que que acontece? Fica notório que existem algumas coisas aí que se perdem, certo? Assim, antes de mais nada, eu gostei bastante da tradução, né? Eu fiz uma comparação, que eu fiz um curso de francês, eu entendo sim francês, já li alguns livros de francês, pouca coisa mais li. E se eu fosse comparar uma tradução direta com a tradução ali do texto, eu notei que não se perdeu muito o sentido da mensagem, não se perdeu muito em estética, e eu achei isso bastante positivo. Eu não encontrei muito sobre o tradutor, não vou inclusive nem citar o nome dele aqui, porque eu já procurei muito sobre esse cara para conversar com ele ali, para saber assim, mais precisamente sobre essa tradução em específico, achei muito interessante, mas que perguntassem sobre a questão da obra estar incompleta, né, que foi o que me chamou a atenção, porque esse livro ele fala sobre Notre Dame de Paris, tanto que está no título, certo? Ele não vai falar do romance que existe ali naquelas pessoas, esse é um tema secundário, certo? Só que o que acontece? A edição da Nova Fronteira, essa da capinha roxa, ela vai focar na história do romance. E ela não é contraditória nesse sentido, porque realmente ele coloca lá na capa histórias de amor, né, romances. Aí vem logo o Corcunda de Notre Dame. Aí, infelizmente, existem esses dois problemas. Um é porque vai focar só realmente no romance, lembrando que o Notre Dame de Paris, o livro, fala muito mais que isso, certo? Ele vai falar das cidades, da questão social, vai falar sobre a geografia, vai falar sobre uma série de coisas que a gente, infelizmente, não encontra, tá? O tema central ele gira ali em torno de alguns personagens, certo? Podemos citar Quasimodo, Corcunda, né? O Padre Frollo, que é tido como vilão, certo? Mas se você pegar a versão mais completa, inclusive tem uma que eu acho muito interessante, não cheguei a ler ainda, mas vou ler com certeza que é a versão
da Estação da Liberdade, certo? Inclusive o nome é Notre Dame de Paris. Então, gira em torno desses personagens, né? Mais uma vez revisando. Temos Quasimodo, temos a La Esmeralda, né? A Esmeralda, Febo, o guarda, o Frollo, que é o vilão, temos o irmão dele, Claude Frollo, e temos o poeta, que é como se fosse um alívio cômico, que é o Gringoire. E, não menos importante, porque Victor Hugo repete esse personagem várias vezes, tem a Cabritinha, que anda com a Esmeralda, né? Me fugiu até aqui é o nome dela aqui no momento, eu vou colocar qualquer coisa, eu ponho aí nos comentários no vídeo, lembrando, porque toda vez que ele comenta sobre a Esmeralda, ele comenta sobre essa cabritinha, dá pra ver que ele tem uma aproximação e um carinho por animais, certo? Principalmente animais domésticos. Lembrei agora, é Jala, o nome da cabritinha se chama Jala. E aí, a trama se inicia com uma inscrição que Victor Hugo viu dentro da Notre Dame de Paris, uma capital de estilo gótico que fica na França. E ele não sabe qual é o significado daquela inscrição, então, assim, meio que a história nasce de uma curiosidade sobre saber o significado daquela palavra, né? O que já é muito interessante, porque vai criar uma imaginação sobre isso, assim, absurda, né? Como a própria Notre Dame de Paris é absurdamente fantástico, certo? E ali ele começa, né, sobre essa experiência dele, ele sabe das questões das revoluções que aconteceram ali, que teve também a Notre Dame como uma observadora, por isso que eu falo da questão histórica. Notre Dame é como se fosse uma grande construção imortal que observou todas as transformações sociais, por isso essa questão dela ser o personagem principal. E aí ele começa ali numa festa de carnaval, que o rei está passando ali por perto, se eu não me engano era Luís IV, tá? E ali começa a surgir algumas questões, né? Primeiro, deixar muito claro a divisão entre o Estado e a sociedade, porque ali as pessoas tinham o carnaval que era feito pelas pessoas e não o Estado participando ali ativamente, né? Isso não era uma coisa que faria. A igreja é um órgão de representação muito forte, certo? Então ele é quem praticamente ali observa a sociedade, dita ali algumas regras, então ela é um instrumento muito forte ali também. E ali eles estão tendo lá o carnaval de rua e eles têm aquela questão de coroar o rei, né, do carnaval, o rei dos touros, né? E apresenta ali a figura do Quasimodo, porque Quasimodo ele é uma figura bastante curiosa, pois ele tem sim as suas deficiências, né? Ele além de ser corpo dele é surdo, e existe uma parte muito interessante que Vitor Hugo aprofunda muito isso, que é sobre a questão da beleza e da loucura, certo? Porque Quasimodo ele é tido como uma criatura, né? Mal dirigencia ele como um ser humano, nem a isso praticamente. Então ele é tido como uma criatura que é má porque ela, vamos dizer assim, nasceu com essas questões dentro dela que tornam ela má. Vamos dizer assim, uma criatura que não sabe se comunicar direito, né? Apesar de saber falar. Não sabe se portar direito, porque o porte dele já é naturalmente voltado para ser né, uma criatura desajeitada, uma criatura assim, visivelmente aterradora. Então, já nasce essa questão do princípio de ligar a bondade à essência, à forma, né? E isso é uma coisa que contrapõe muito com Notre Dame, porque Notre Dame, quem, né, viu por fotos ou já foi participou, ele é praticamente um monstro vivo que você observa ali tanto a beleza quanto a feiura, né? Então, é interessante isso, ele já começa destrinchando o personagem dessa forma. Ele é ruim para quem olha, né? Mas para quem convive com ele, sabe que ele é um ser ali que tem sim seus problemas, mas tem uma natureza muito boa. E aí surge ali a figura dos ciganos, né? Tem a Esmeralda, que é La Esmeralda,
E ela é uma mulher bastante participativa, tem assim, bastante um temperamento muito forte, mulher muito inteligente. E ela tá ali sendo questionada, né? As pessoas não gostam da presença dos ciganos ali na cidade. Ela é constantemente hostilizada. E tem uma outra figura que eu não comentei, mas uma figura muito importante, que é a Flor de Lis, que ela depois é dita como uma santa louca, né, para você ver a questão da santidade. E ela fica ali amaldiçoando os ciganos porque aconteceu alguma coisa na vida dela que ela tem um ódio mortal por esses ciganos, né? As pessoas que não conhecem bem a história dela comentam sobre isso. E ali chega o Gringoire, que é o poeta, que é o alívio cômico desse livro. E aí ele comenta, né, faz um comentário sarcástico, quer dizer, ele perguntando: e você, criatura, com Quasímodo, né, que está sendo coroado, qual é o seu nome? Aí ele comenta: ele não sabe, ele não consegue escutar, e aí ele tem dificuldade para falar, compreender. Aí o Gringoire comenta: ah, então quer dizer que além de horrível, você é surdo? Então você é um papa consumado, né, para você ver como é que era o papado, né? Era praticamente só uma pessoa ali que seguia a ordem do rei, não estava nem para todos, né? Ele é abordado por algumas pessoas que estão ali, achando que ele está ligado com o rei, porque as pessoas obviamente não gostam do rei. Inclusive é interessante isso, porque elas não têm um poder ali de fazer alguma coisa diretamente contra ele, mas odeiam as pessoas que estão ligadas a ele, né? Para você ver como é paradoxal. E aí, após essa cena, né, o Frollo aparece ali junto com o Quasimodo, e ali fica muito claro o poder que o Frollo tem sobre o Quasimodo, né? Ele só olha para o Quasimodo e o Quasimodo já abaixa a cabeça, né? Porque é, essa figura do Frollo, inclusive, é um personagem que você sente até uma certa simpatia por ele no começo, porque ele criou, né, não só o Quasimodo, porque o Quasimodo, ele, pela aparência dele, pela fisionomia dele, ele era praticamente uma aberração, e ninguém queria ter ele ali, achava que ele era algo ali do demônio, né? E ele lembrou, né, de uma cena que, quando ele era mais novo, ele criou, né, o irmão dele, que estava inclusive doente, né? O Frollo é da época da peste negra, né? Os pais dele morreram por conta da peste negra. O irmão dele ficou doente, mas ele cuidou do irmão dele, tratou ele e ele se recuperou em pouco tempo. E ele tem as conquistas dele por conta de que ele, apesar de estar dentro da igreja, ele é um homem da ciência, né? Então ele faz parte aquele grupo herético que existe dentro da igreja, e ele acaba sendo uma figura não só temida, como também respeitada. Ele depois no livro você descobre que ele está fazendo alguns testes ali com alquimia para reviver aquele conceito da pedra filosofal e tudo. Então isso é bem interessante. E aí você vai começar a perceber que o livro vai indo por um senso, né, estético, vai mudando um pouco ali a abordagem dele e vai indo mais para o caráter crítico, né? O Febo aparece mais fortemente, aquele perfil de guarda que veste uma armadura bonita, se veste, né, de uma maneira bonita e tudo, mas por trás é um tremendo cafajeste, certo? Essa é a verdade. Ele ali se enamora das mulheres, inclusive tem uma mulher que ele noiva no livro, e essa mulher assim se leva muito pela questão dele ser da guarda, né, tudo isso aí. E ele, na verdade, tem ali já uma espécie de flerte com a Esmeralda. E ela também, logicamente, sendo uma menina praticamente de 16 anos, assim, tem uma paixão também perdida por ele. E você vai descobrir na trama alguns problemas um pouco mais complexos, né? Como, por exemplo, o Febo, né? Ele salva ali a Esmeralda
das garras, né, do Quasimodo, que na verdade ele não atuou ali sozinho, foi Amando, tá? E ele meio que não liga para isso porque ele acredita, ele meio que acredita que pelo fato de ser uma criatura e não um ser humano, vamos dizer assim, a maldade que ela comete ali é uma causa por si só, mas a gente sabe que isso não é verdade. E o Frollo ele começa, né, a mostrar a verdadeira face dele porque ele tem um desejo carnal pela Esmeralda e isso mexe constantemente com ele, né? Tem até uma cena dele comentando sobre uma aranha numa teia, né? E ela comentando que aquela é o destino do ser humano, a fatalidade, né? Aquela tal palavra que inclusive instigou o Victor Hugo a escrever. E ele comenta sobre essa questão do destino inevitável do ser humano, que cair na teia imutável, horrível e mal que é a vida, né? Esse é inclusive, uma das ideias centrais desse livro. E aparece o irmão dele, né? Que é apesar de ser, entre aspas, ligado à igreja, é uma pessoa que vive sobre ali a dependência do irmão dele, e ele é aquele tipo de pessoa que vai conforme o vento sopra. Ele não acredita em bem e mal, ele acredita que existem prazeres e que esses prazeres devem ser respeitados, né? Ele é uma figura que, se tiver que fazer o mal, ele faz, se tiver que fazer o bem, ele faz, mas com algum interesse. Então, é uma figura bastante... que a simbologia dele é bastante presente ali. E aí, a trama, né, começa a ir ali para o lado mais da Esmeralda do Febo. Ele fica usando dos galanteios dele para seduzir essa menina e tudo. E você descobre depois que o Frollo ele tem, sim, uma intervenção muito grande, não só na cidade, como na vida de várias pessoas. Né? Essa paixão que ele sente pela Esmeralda, que é uma paixão extremamente doentia, não só para ele, quanto, né, para todo mundo que se envolve nessa história, ele fica meio que ali nas sombras, né, como se fosse um mal espreitando a vida das pessoas. E ele chega a, inclusive, usar o Quasimodo, né, como um instrumento para que ele conseguisse ter acesso a essa mulher. Né? Por isso aquela cena anterior. O Quasimodo ele é injustamente julgado, né? Inclusive o Vitor critica muito a eficiência da justiça também, porque assim como o próprio Quasimodo é surdo, o juiz que vai julgar ele também o é, né? Então é uma crítica à justiça. E ele, né, o juiz não comunica a ninguém que é surdo, nem fala a respeito, aí ele fica subentendendo o que é que as pessoas estão dizendo. Então, olha aí, outra crítica forte, né? Ele só diz o seguinte, quer dizer que você estava... faça sim para dizer que sim, né? O Quasimodo acaba sendo julgado da maneira mais torpe possível, e quem acaba ajudando indiretamente ele ali é uma pessoa que está próximo dele, né, o redator, dizendo, olha, juiz, ele é surdo, ele é louco também. Aí o juiz vai amenizando, né, a pena. E essa pena amenizada chega a ser chicotada em praça pública, para vocês terem ideia, né? E após açoitado, naturalmente, né, perturbado e tudo, ele tá ali sofrendo na praça, chega a Esmeralda, ajuda ele, né, perdoa, né, o que ele fez, e eles começam, né, a ter essa questão sobre o perdão e sobre essa visão deturpada que existe sobre o bem e o mal. Né? Não sei se vocês me acompanham até aqui, mas assim, parece que as coisas são revestidas de uma estética que você não vê claramente o bem e o mal. O Quasimodo é todo esteticamente feio, mas é uma pessoa boa. Quem é esteticamente bonito, na verdade, tem várias coisas podres por dentro, né? E naquela cena que eu comentei da Esmeralda com o Febo, eles né, ficam ali conversando, aí querem um momento, uma coisa mais íntima, né?
E quando o Febo tá para, vamos dizer assim, ir para algo mais quente com a Esmeralda, o Frollo, doente de ciúmes, apunhala o guarda, né, e corre. E quando os guardas entram, porque o Febo solta um grito alto, né, vem aquela cena daquela menina com o guarda sangrentado. E aí, logicamente, ela é levada para ser julgada, né? Inclusive, ele comete sobre o Tribunal da Inquisição alguns instrumentos de tortura horríveis, certo? Que a pessoa é obrigada a confessar, praticamente. E a Esmeralda fica muito chateada porque não só ela está sendo acusada injustamente, quanto ela estava se entregando para aquele homem, né? Existe uma profecia de que ela só... que a Esmeralda, né, sendo uma cigana e tudo, e também órfã, né? Ela só encontraria os verdadeiros pais quando ela levasse aquele medalhão que ela tinha aqui no peito, que era um medalhão que era de uma cor verde, por isso esse nome La Esmeralda, ela não tinha nada de olho verde, nada disso, tá? E aí existe aquela ligação, né? Porque a Flor de Lis, ela tinha esperança de voltar a encontrar a filha, né? Então vocês só somam mais um aí que vocês vão entender a questão, tá certo? E aí o que acontece? Depois, né, dela ser injustamente acusada e tudo, na hora que ela está sendo levada para a fogueira, né, o Quasimodo aparece e salva a vida dela, né? E ali ele leva ela, né, para a torre, né, na Notre Dame de Paris, gritando asilo, né, ou seja, né, para que ela não seja presa nem seja condenada, né? E as pessoas apoiam isso aí, né? Ele passa a ser um herói ali naquele momento. E ali você tem outra frase bastante interessante, né? Porque a Esmeralda depois descobre que o Febo, apesar do ferimento, continua vivo, mas praticamente ela não existe mais para ele, né? E ela uma vez na torre sabe que ele está vivo, o Quasimodo tenta ajudá-lo e tudo. E você acaba descobrindo que o amor, nesse livro, né, outra frase bastante interessante, que o amor ele é como se fosse uma árvore que tomba sobre o próprio peso. Não tem mais raiz para sustentar, porque aonde tem um pouco de água, né, ou seja, onde tem um pouco de substância, né, de sustento, essa raiz vai procurar. E ela acaba tombando, né? Ou seja, é aquele tipo de amor que se alimenta de migalhas, né? Onde ele consegue extrair alguma coisa, ele extrai, mas ele acaba tombando uma hora, né? E é bastante interessante porque esses são, vamos dizer assim, os pontos centrais desse livro. Ele mistura romance com crítica social, com geografia, com várias outras coisas. E essa obra ela é bastante interessante para quem gosta, sim, de romance. Tem seus aspectos filosóficos, mas acredito que algumas pessoas vão ler e vão sentir, tá faltando coisa aqui, né? É interessante esse aspecto, como eu senti, né? E eu comprei porque estava ali, tinha um preço interessante, mas eu notei que faltava algo, certo? Então, terei que ler de novo, mas em outra versão com mais complementos. A leitura em francês, por conter alguns termos arcaicos, eu não consigo fazer ela completa, tá certo? Então, fica essa questão aí. Então, gente, Corcunda de Notre Dame, romance, que tem sim seus aspectos sociológicos, tem a questão da reflexão, tem a crítica, vai muito além que isso, porque também tem a geografia, tem toda uma questão política, certo? Tem esse tema central que Victor Hugo amarrou ele muito bem, então vale muito a pena você conferir. E também existe a questão de que você começa a notar que pelo enriquecimento de personagens, mostra que talvez eles não sejam os personagens principais. Então, ainda abre esse alerta para dizer assim, talvez vocês tenham sido levados a acreditar que é sobre o Corcunda, mas não é, tá certo? Então fica esse alerta aí para quem estiver vendo outras versões aí, se atém àquela que é realmente
ou a francesa, ou lá da Estação Liberdade, tá certo? Que é uma edição muito boa, que eu vou estar trazendo ela depois em breve, comentando melhor, tá? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês no vídeo. Deixem aí os comentários. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre outro livro, creio que eu já vou estar em casa, que eu li, um livro de filosofia, certo? Que é As Confissões de Santo Agostinho. Já vai trazer religião e filosofia no mesmo livro. Sensacional. Não perca.